Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao curso de Regimento Interno do TJDFT. Esse regimento, ele é mais tranquilo que água de poço, beleza? Você pode ficar tranquilo. Eu, professor Kenneth Santos, e você aí, futuro servidor do TJDFT, iremos analisar aqui esse regimento dos seus pormenores, né? Para que assim a gente possa gabaritar as questões de prova. Beleza? Certinho? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Regimento interno do TJDFT. O que é esse regimento interno do TJDFT e quem é esse TJDFT? Na verdade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, ele surge pela Constituição Federal de 88, né? Lá na Constituição Federal de 88, e aí, pessoal, a partir de agora já vamos fechar um acordo aqui, ó. Você deve ter baixado o material, certinho? O material é importante para que você possa acompanhar as minhas argumentações, beleza? Então, olha lá que maravilha. Baixe o material para que possa facilitar aqui o nosso trabalho, certinho? Então, olha lá que maravilha, amados. Então, continuando. A Constituição Federal, né, a nossa Carta Magna, ela determina que toda instituição deste país venha criar sua própria norma interna corporis. Entre essas instituições, nós temos o TJDFT, que cria o seu próprio regimento interno. Tá? Então, se ela cria o seu regimento interno, nós temos que entender que o regimento interno do TJDFT é um regimento interno diferente dos demais tribunais, certo? Mas a Constituição Federal afirma quem é esse TJDFT. Ela vai dizer lá no seu artigo 92, lá no artigo 92 da Constituição, diz assim, olha, são órgãos de justiça, são órgãos do Poder Judiciário. E aí lá no seu inciso 7º ele fala assim, os tribunais estaduais e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território. Então o TJDFT é um órgão, beleza? É um órgão. Mas vem aqui comigo, amados. Olha que legal para que a gente possa dar andamento aqui na nossa matéria. Na realidade nós temos, dentro dessa ação de órgão, nós temos o órgão de primeira instância, né? O órgão de primeira instância, nada mais, nada menos do que o meu querido e amado juiz de direito. O juiz de direito, amados, é um órgão de primeira instância. A vara onde ele atua é a vara, é um local físico de atuação dele. O órgão mesmo é o juiz de direito, tá? O juiz de primeiro grau, beleza? Então, esse juiz de direito ele tem dois tipos, ele tem o juiz de direito substituto, que é a forma de provimento na carreira, e ainda terá o juiz de direito titular, tá? Juiz de direito titular, que é primordial para o funcionamento de uma vara do trabalho. Mas o órgão de primeira instância é o juiz de direito, beleza? Aí, além desse órgão de primeira instância, que é o juiz de direito, nós temos aqui o órgão de segunda instância. O órgão de segunda instância é exatamente o futuro emprego de vocês. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o meu querido e amado TJDFT. O TJDFT é o órgão de segunda instância do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios. Esse TJDFT, acompanha aqui comigo, olha que lindo, olha que lindo. Ele é composto por 40 desembargadores, amados. 40 desembargadores é a quantidade de membros nesse TJDFT, beleza? Esses 40 desembargadores, eles vieram de 3 lugares diferentes. Preste atenção, que agora nós vamos entrar numa base constitucional que é importantíssimo para a compreensão aqui do TJDFT. Esses 40 desembargadores, é necessário que dentre deles tenha-se respeitado o 5º constitucional. O 5º constitucional, ele necessita que haja aqui dentro do TJDFT. Então isso quer dizer, pessoal, que dentro desses 40 desembargadores, 32 deles, 32, irão provir da magistratura, beleza? Então, 32 deles provêm da magistratura, traduzindo. Fizeram concurso para juiz substituto, depois juiz substituto foram promovidos a juiz titulares e de juiz titular foram promovidos a desembargador. Atualmente, esses 32 são desembargadores, mas antes de serem desembargadores, eram juízes de direito. Eram juízes de direito, beleza? Fechou até aí? Tranquilo? E os outros, professor, para completar o 40, olha que lindo. Os outros 4 provêm do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Preste atenção, amados, preste bastante atenção aqui. Provém do MPDFT. Muito cuidado. O examinador afirmar que provém do Ministério Público, o item estará
errado. Se ele afirmar que provém do Ministério Público, o item está errado. Por quê? Porque o Ministério Público, essa informação de Ministério Público vem da Constituição Federal. E a Constituição, quando define o Ministério Público, ela define essa instituição por um órgão que tem dois grandes ramos, o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Né? Aqui nós não temos ninguém do Ministério Público do Estado que vai assumir no TJDFT, obviamente. Da União, pessoal, não são todos membros do Ministério Público da União que poderão assumir no TJDFT como desembargador, certo? Porque a União divide-se em 4 ramos, MPF, MPM, MPT e o que me interessa, o MPDFT. No MPDFT, nós temos lá os senhores promotores e estes poderão mudar de carreira, sair do Ministério Público do Distrito Federal e Território, então o examinador tem que deixar claro, vem do Ministério Público do Distrito Federal e Território, saindo do MPDFT, ele muda de carreira, ele deixa de ser promotor e passa a ser agora desembargador. Professor, como que isso ocorre? Lá na frente a gente vai ver. O que eu quero que você entenda? No momento que 32 dentre os 40 provém da carreira da magistratura, antes eram juízes de direito. 4 provém da carreira do Ministério Público. E os outros 4 para fechar os 40, olha que legal, os outros 4 aqui para fechar os 40 provém da minha queridíssima e amada OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Os outros 4 são formulados aí por nada mais, nada menos do que advogados. Meus queridos e amados advogados, os advogados eles terão aqui 4 vagas como desembargadores no TJDFT. Para isso, ele está militante, né, tem mais de 10 anos de atividade, e aí eles estão lá advogando, tal e coisa e tal, dependendo, passando por umas determinadas fases lá, ele passa a se tornar desembargador. Ele torna-se desembargador. Né? Passa lá por uma lista sexta, lista tríplice, presidente da República, que mais para frente a gente vai ver, mas esse cara que era advogado antes, ele passa a fazer carreira da magistratura e entra aqui direto como desembargador.